pode? Não pode girar o telefone quando estiver transmitindo ao vivo. Não pode? Diz que não. Oi, gente. Então, eu giro. Graça e paz, povo de Deus. Esperar o povo entrar. Graça e paz, povo de Deus. Boa noite. Acho que não entrou. Entrou? Tem uma pessoa viva. Vai falando oi, vai falando boa noite. Graça e paz. Para quem não sabe, eu sou evangelista Cleide Franco. Eu estou aqui todas as quinta-feiras. Já entrou conosco a Jéssica, né? Eu estou aqui todas as quinta-feiras ministrando a palavra do Senhor. Juntamente com a Priscila. Fala boa noite, Pri. Boa noite, graça e paz. Estamos aqui mais uma quinta-feira para glorificar o nome do nosso Deus, que tem feito tantas maravilhas nas nossas vidas. E no término dessa live, quem gostaria de estar deixando o seu nome aqui, ó, a Priscila vai estar anotando no nosso caderninho de oração. E todas as noites eu intercedo pela vida das pessoas que estão aqui. Todas as noites o Senhor me dá uma palavra para ministrar cura, libertação, restauração, transformação. Eu quero que quem estiver aí, dá um toque para me dizer se está tudo ok o som. Tá ok? Então, antes de darmos início, eu gostaria de estar orando com você. Amém? Vamos orar, Pri? Vamos. Senhor Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai amado, eu quero que o Senhor venha receber essa palavra como um cheiro suave e agradável, Pai. Pai, todas as pessoas que estiverem ao vivo comigo, Senhor, que o Senhor venha alcançá-las de uma forma sobrenatural, de uma forma extraordinária, Pai. Cobre cada um com o teu santo sangue, Senhor, manifesta seu poder para a glória do teu santo nome. Abre as portas de emprego. Se tiver alguém precisando de uma porta de emprego, que o Senhor venha operar, trazendo à existência aquilo que não existe, Pai. Pelo poder que há na autoridade do teu nome. Se tiver alguém acamado pelo poder da autoridade do teu nome, que o Senhor venha derramar o bálsamo de Gileade, o bálsamo da cura, que todo aquele que precisa de cura venha encontrar cura nos teus braços, respostas nos teus braços, porque a última palavra é do Senhor, Pai. Levanta o caído para a glória do teu nome, amém e amém. Aí, Jéssica Chance está conosco, tá falando paz pra Pri. Tá falando, Pri, vire o celular. Virar? É. De comprido? Vou tentar. Diz que não pode, né? Não pode assim. Assim? É, tem que ficar assim. Assim? Isso. Assim. Melhorou? Fala aí, Jéssica. Fala aí, Jéssica, que você tá ok. Melhorou. Queria deitada, mas vai de pé mesmo. Quem manda aqui é o Facebook. Não dá. Então vamos louvar, Pri? Vamos louvar. Eu vou deixar a Pri louvando, depois eu direciono a câmera pra mim que eu vou ministrar. Tá. Vamos lá então. Deixa eu pausar aqui. Bom, louvor hoje. Ontem eu tinha conversado com a Cleide, tava com um louvor em mente, mas hoje Deus mudou tudo. Hoje Deus colocou outro louvor, que é o que Ele quer, né? Não é o que a gente quer, né? Mais uma vez ainda não estou totalmente boa com a minha voz, mas vamos lá, né? Louvar o nosso Senhor, que seja com o nosso espírito, com a nossa alma e não com a voz, né? Então vamos lá. Que Deus quer nos falar nesta noite é que nós devemos adorar em qualquer circunstância, em qualquer momento, mesmo se triste, mesmo com dificuldades, mesmo com pedras no caminho, é pra gente adorar. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando
já pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Eu já pensei em parar. Mudar todos os planos de uma vida. Sim, meu Deus. Deixa tudo pra lá. Quem nunca cogitou sair de casa, abandonar os sonhos no caminho, como folha seca no vento sem direção, vira um andarilho. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam. O que fazer? E o que se perde não volta. Vai fazer? O que fazer? O que devemos fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço perguntas ficam sem respostas. É quando a vitória não chega e se conhece a derrota. O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Você pode estar aí hoje de luto e suas lágrimas estão rolando. E você pode achar que tudo está acabado. Você pode estar com portas fechadas. E você pode estar pensando que tudo acabou. Você pode estar com uma enfermidade que o homem falou que não tem cura. Que você tem dias, meses de vida. Mas mesmo assim, Deus quer que nós adoremos. Aleluia. A adoração chega aos ouvidos do nosso Pai. Oh, aleluia. E Ele pode transformar tudo isso e fazer de toda essa tristeza, todas essas lágrimas, todas essas dúvidas, aí pode estar gerando um milagre. Amém? Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Louvado é o nome do nosso Deus. Louvado é o nome do nosso Deus. E o Senhor me trouxe aqui hoje com uma palavra que se encontra no livro de Gênesis 4. Se você quiser acompanhar nas Escrituras Sagradas, essa palavra fala, na minha tradução diz assim: Caim mata Abel. Fica aí que essa palavra é forte. Deus vai trazer uma revelação que o Senhor ministrou no meu coração para compartilhar com vocês. E eu vou ler a Escritura Sagrada que diz assim: Adão teve relação com Eva e a sua mulher, ela engravidou e deu à luz a Caim. E disse ela, com o auxílio do Senhor tive um homem, e voltou da luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra a oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas.
da primeira cria do seu rebanho, e o Senhor aceitou com agrado a de Abel, a sua oferta, mas não aceitou a de Caim e a sua oferta. Por isso Caim enfureceu-se com o seu rosto, e o seu rosto se transtornou. E o Senhor disse a Caim: por que está tão furioso? Por que está transtornado o seu rosto? Se você fizer o bem, não seria aceito, mas se não fizer, eis que o pecado ameaça a porta, e a ele conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então eu vou falar hoje a respeito do primeiro homicídio da terra. Forte, né, gente? Eu vou falar a história de Caim e Abel, os dois irmãos. E se você observar na leitura do texto, você vai observar que Deus conversava com esses dois de uma forma bem simples e objetiva. Porque se você observar o texto, quando Deus fala assim para Caim: Caim, por que você tá bravo? Caim, por que você tá bravo com a oferta que você ofereceu para mim? Porque eu recusei? Aqui tem uma verdade, que Deus, ele vê as qualidades da nossa oferta. Caim, ele não ofertou para Deus o que ele tinha de melhor. E quando Deus recusa a oferta de Caim, as escrituras sagradas narram que o semblante dele caiu, que ele ficou irado com Deus, que ele ficou com raiva do irmão dele, porque o Senhor rejeitou a oferta de Caim e o Senhor agradou-se da oferta de Abel. Só que o texto ele é tão simples: e disse o Senhor a Caim: por que você está furioso? Às vezes na nossa caminhada a gente vê pessoas furiosas com Deus, baseado no entendimento delas. Na nossa caminhada a gente se depara com pessoa que às vezes fala assim: Deus não existe, Deus não é bom. Mas tudo isso é baseado no que ela está sentindo, mas não é baseado no que Deus é. Caim ofereceu para Deus algo que Deus recusou, e quando Deus fala para Caim que ele preferiu a oferta de Abel, porque a oferta de Abel, dentro dos conceitos de Deus, era uma oferta que tinha qualidade. E quando Deus aceita algo com qualidade, é porque ele estabelece coisas que dentro do nosso critério não compete a nós, como filho de Deus, exigir que Deus receba aquilo que a gente está ofertando para ele de qualquer jeito. Não é porque a gente oferta que o Senhor é obrigado a aceitar. E quando eu falo de oferta, eu não vou falar de dinheiro não. Eu falo de postura. Eu falo de caráter. Eu falo de entendimento. Quando eu falo que Deus não recebe as coisas de qualquer jeito, é porque quando ele veio através de Cristo Jesus, ele não mandou qualquer um. O Senhor não mandou anjos para morrer no Calvário em prol da nossa salvação. O Senhor mandou aquilo que era mais crucial e sacrificial. O Senhor mandou Jesus, o Cristo, para morrer pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. E quando Deus pede uma oferta, ele pede aquilo que às vezes ofertar não é fácil, porque é você abrir mão daquilo que Deus já te deu, mas é você fazer isso de uma forma voluntária, de uma forma livre. E o que eu acho lindo dentro do parâmetro de Abel é que ele não era preso nas coisas dele. Ele ofereceu para Deus coisas que para ele não eram valiosíssimas. Sabe por quê? Porque ele entendia que ele era o filho de Deus.
Porque ele entendia que aquilo que ele estava oferecendo para o Senhor estava mais baseado em obediência do que sacrifício. E as próprias escrituras dizem que é melhor sacrificar. Aliás, é melhor obedecer do que sacrificar. O diabo, ele trabalha nos bastidores. Caim, ele já era uma pessoa que tinha um sentimento maligno. O que saiu para fora, quando ele matou o irmão dele, já estava dentro dele. Porque antes de matar o irmão dele, ele já tinha oferecido algo para Deus que Deus recusou. Porque quando ele ofereceu algo para Deus, ele já ofereceu algo com os sentimentos corrompidos dele. E quando ele observa que Deus recusou a oferta dele, ele convida o irmão dele para ir dar uma volta. E sabe o que o Senhor ministra no meu coração? Tem muito irmão querendo dar uma volta com nós, mas não é para trazer coisas boas. Não é. Caim, quando convida o seu irmão para dar uma volta no campo, ele já tinha uma estratégia maligna aqui dentro. Porque todo aquele que agrada a Deus, ele vai comprar briga com o inimigo. Porque todo aquele que se coloca diante de Deus como um servo em obediência, ele vai comprar briga com o inimigo. Só que Abel, ele era uma pessoa de coração limpa, pura. Tanto é que quando Caim convida ele para passear no campo, ele aceita. E o Senhor me trouxe aqui para mostrar para você que existem territórios na nossa vida que a gente vai estar do lado de pessoas que vai ter o mesmo comportamento de Caim. Vai querer nos ferir, vai querer nos matar, mas é baseado no nosso relacionamento com Deus, não naquilo que a gente tem. Porque se você ler as escrituras sagradas, você vai observar que Caim mata Abel porque Deus aceitou a oferta dele. A oferta de Abel. E sabe o que eu entendo? Que dentro da nossa caminhada cristã, a gente vai se deparar com um monte de pessoas que vai nos odiar. Não por aquilo que a gente tem, a nível financeiro às vezes, mas é por aquilo que a gente carrega. Só que daí compete a nós entrarmos num nível de amadurecimento, de entender que não é todo mundo que convida a gente para sair, para passear, para dar uma volta no campo como Caim. É com a intenção de ter benefício sobre as nossas vidas, não. É com a intenção de matar. Só que esse comportamento de Caim, a gente encontra aos montes nos ambientes que a gente anda hoje. E o Senhor me trouxe aqui para mostrar para você que a gente tem que ter um entendimento e um amadurecimento que a gente vai se deparar sim. Só que o que vai prevalecer é aquilo que nós carregamos como filho de Deus. Nós não podemos mudar porque o outro é maligno e mau e nos persegue. A gente tem que manter na nossa posição de Abel como um menino bom, como uma pessoa que agradou a Deus. Quando eu falo para você que o diabo trabalha nos bastidores, manipulando, fazendo pessoas agir de acordo com o que ele quer. E nós temos que ter esse entendimento. Que tem pessoas que, infelizmente, elas não são regidas por coisas de Deus. Ela tem essa intenção de perseguir aquele que oferece para Deus uma oferta que agrada a Deus. Que, infelizmente, dentro dos nossos meios, a gente vai observar isso. Sabe do que eu lembro? Eu lembro de Jó. Jó era um homem íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Essas 3 características foi o próprio Deus que falou para Satanás.
Deus falou assim para Satanás: você tem visto o meu servo Jó, homem íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Mas olha o caráter do diabo. Falou assim: lógico, o Senhor cerca ele de bens. Como que uma pessoa vai se rebelar contra o Senhor se ela tem tudo? Só que o inimigo esqueceu que o Senhor conhecia Jó melhor do que ele. E o Senhor permitiu. Com a autorização do Senhor, Satanás tocou nas finanças de Jó. Só que o Jó provou para o diabo e para o universo ver que ele adorava a Deus não por aquilo que ele tinha, nem por aquilo que ele era. Ele era o homem mais rico do Oriente. E da noite para o dia ele ficou pobre, enfermo e perdeu a família. Mas ele adorava a Deus não por aquilo que ele era, nem por aquilo que ele tinha. Porque se você observar a história de Jó, ele perdeu tudo. Mas ele continuou adorando a Deus. E isso nos traz um entendimento para hoje. Nós estamos adorando a Deus por quê? Porque Ele é Deus na nossa vida? Ou por interesse por aquilo que nós podemos ter? Ou por aquilo que nós já temos? Que nós possamos pegar a história de Caim e Abel e confrontar ela com a de Jó. E o que eu acho mais lindo é que nesse diálogo entre Deus e Satanás, o Senhor, ele afirma as características de Jó, porque ele conhece Jó, como ele também conhecia Caim. Porque quando ele fala assim para Caim: Caim, eis que o pecado está à porta e cabe a ti dominá-lo. Sabe o que eu compreendo? Que Deus sempre vai orientar as pessoas antes dela cometer algo terríveis. Porque quando Deus pega e fala para Caim: eis que o pecado está à porta, cabe a ti dominar, o Senhor está dizendo assim para Caim: Caim, eu conheço o seu coração. O maligno está ali, ó, tramando. Mas não é a malignidade que vence, a menos que você conceda. Nós somos maiores do que qualquer influência maligna para nos tornar um homicida. Mas não foi o caso de Caim. Caim, ele cedeu os desejos da carne dele de mal, de ira, de ódio. E isso tem muito nos ensinar nos dias de hoje. Isso tem muito para nos amadurecer, para crescer diante da presença de Deus, para ver que pessoas que não deixam o Senhor governar a vida delas, elas são governadas pelos instintos malignos que o próprio Satanás coloca dentro dela, e ele começa a reger e manipular como se essas pessoas fossem uma marionete, mas elas têm o poder e opção de escolha. Deus está mostrando aqui para Caim, que Caim, o pecado está à porta, mas cabe a ti dominar. Está dizendo assim: Caim, o diabo, ele está te influenciando para você matar o seu próprio irmão, mas não é isso que eu tenho para você. Eu não fiz uma humanidade para ser instrumento de Satanás, para matar o seu próximo, não. E quando Deus rejeita a oferta de Caim, não é porque Deus é mau. Deus rejeita algumas coisas para mostrar para nós que para o Senhor a gente tem que oferecer o melhor. Ele não vai receber nada das nossas mãos com aquilo que é nosso de uma forma egoísta. Eu sei que hoje é uma palavra difícil de engolir. Não é todo mundo que vai aceitar. Porque nós estamos vivendo num momento, num mundo que parece que nós temos que obrigar Deus a aceitar a nossa maneira de ser, de pensar, de agir, como se nós fôssemos
governantes da nossa vida mesmo, mas não é, porque quando Deus ele entra e governa a nossa vida, a Bíblia diz assim, na Escritura Sagrada tem um texto que diz assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando Cristo vive em mim, eu já não faço mais aquilo que eu gostava, eu faço aquilo que Ele gosta, eu entrego aquilo que Ele ama, que é coisas com sinceridade, com integridade, com amor, com renúncia. E era exatamente isso que Deus queria mostrar. Era exatamente isso que Deus estava afirmando na vida de Caim. Caim, sem renúncia, você não está me entregando algo que não é valioso para mim. Olha que interessante aqui, que eu anotei para você. Às vezes Caim te chama para caminhar com ele, mas nesse caminho é caminho de morte. Hoje o Senhor me trouxe aqui para perguntar para você: existe Caíns na sua vida que você tem que eliminar a nível de romper essa aliança, a nível de romper essa amizade? Porque andar com Caíns é trazer consequências danosas para nossas vidas. Porque ele vem fingido de amigo e de irmão. Caim convidou Abel, mas Abel jamais passou pela mente dele que ele estava indo diante de uma cilada que o próprio irmão tramou de ferir e de matar. Que nós possamos ter inteligência de recusar convites de Caim. Porque o Senhor nos fez com uma essência de Abel, que oferece para Deus o que há de melhor em nós. Olha que interessante, somos governantes legais sobre a nossa vida com poder e autoridade. Quando o Senhor diz assim para Caim: eis que o pecado está à porta e cabe a ti dominar, isso daqui se enquadra. O Senhor nos deu poder e autoridade para nós governar os nossos desejos e os nossos instintos. Só que essa escolha é opcional, não é obrigatória. Deus não impediu Caim de fazer essa atrocidade. Deus não vai impedir você de matar ninguém. Deus não vai impedir você de andar com Caim. Deus não vai impedir você de oferecer qualquer coisa para Deus. Mas quando a gente entende de poder e autoridade, não existe neutralidade. Não dá para ficar em cima do muro. A gente sempre vai estar servindo algum dos dois governantes. Ou o governo do Senhor, ou o governo de Satanás. Não tem outra opção. Não tem a opção plano B. É só essa. E quando a gente entrega o nosso senhorio na mão do Senhor, a gente entende que a nossa vida é governada por aquele que nos chamou. E quando Deus está no governo, Ele dá autoridade sobre a nossa vida para a gente não ser influenciado pelas hostes do maligno. Quando a gente entrega o Senhor, quando a gente entrega para o Senhor a nossa vida, a gente entende que quando o Senhor é o governante da nossa vida, a gente entende que todas as nossas emoções estão na mão do Senhor e compete a nós dominar. E ele fala assim: eu te dei poder e autoridade. Quer dizer o quê? Que Caim ele tinha a opção de se conter essa ira e esse ódio. Só que ele não conseguiu, porque o que estava nele era maior do que aquilo que era necessário fazer. Era necessário recusar aquele instinto maligno que Caim carregava. Era necessário recusar, arrancar a vida do irmão dele dessa terra. Só que ele não conseguiu governar ele mesmo, porque o governante da vida dele não era Deus mais. Todo aquele que entrega o governo da sua vida na mão de Satanás vai ser governado pelo mesmo. Eu vou repetir: todo aquele que entrega a sua vida na mão de Satanás vai ser governado pelo mesmo. É difícil compreender isso, não é fácil.
Mas hoje o Senhor me trouxe aqui para fazermos uma análise. Quem é que está governando você? Quem é que governa a nossa vida? Porque debaixo do Senhor não tem sentimento faccioso de ódio, de ira, de maldade, de ciúmes, de intriga, de ambição. Porque ele foi ambicioso quando ele matou. Porque ele queria que Deus aceitasse só a oferta dele, não a do irmão. Agora, quando você enxerga uma pessoa com essas características, agora eu quero perguntar para você: você acha que essa pessoa com essas características, o governante da vida dela é Deus? Não é. Qualquer pessoa pode ser menos Deus. Pode ser o ego dela. Pode ser as hostes do maligno que é. Mas não é Deus. Porque Deus, ele vai conter, ele vai reger a vida daquele que dá abertura para o Senhor. O Senhor tentou orientar Caim, mas ele não quis dar ouvido. Sabe o que você entende? Dá para entender que todo aquele que é um transgressor, ele não vai ouvir. Aqui o próprio Deus disse para ele: mas se o fizer o bem, saiba que o pecado está à porta e cabe a ti dominá-lo. O Senhor está dizendo: não é eu que vou dominar. Caim, eu não vou fazer nada para impedir você de fazer coisas maldosas, mas eu quero que você entenda que cabe a você a dominar. E quando Caim, ele mata o irmão dele, ele dá autoridade para Satanás reger esse momento. E quando ele faz isso, o Senhor entra em ação e pergunta assim: então o Senhor perguntou a Caim: aonde está o teu irmão Abel? Olha a resposta malcriada que ele dá. Respondeu ele: não sei, sou eu responsável pelo meu irmão? A própria resposta dele denuncia quem ele era. Eu quero que você entenda que você tem que prestar atenção no nível de conversa das pessoas, que elas não vão precisar falar que elas não aceitam Deus como Deus. A postura delas revela. A fala dela denuncia. A maneira dela de ser denuncia. Porque Deus já sabia que Caim tinha matado Abel. Só que ele pergunta. Sabe por que às vezes Deus pergunta certas coisas? Para ver a nossa resposta. E ele ele responde o Senhor de uma forma mal criada: sou eu responsável pelo meu irmão? Só que ele se responsabilizou pelo mal que ele fez. Então a responsabilidade é dele, sim. A responsabilidade é nossa, sim. Quando a gente usa a nossa boca para ferir, quando a gente usa a nossa boca para matar com palavras, quando a gente usa a nossa boca para ofender, a responsabilidade é nossa. Porque somos nós que às vezes entrega esse momento. E é tão difícil às vezes a gente se deparar com pessoas que têm esse mesmo caráter, esse mesmo sentimento. Mas sabe para que elas servem na nossa vida? Elas servem para nos amadurecer no nosso relacionamento com Deus. Eu quero dizer algo para você: se você está do lado de alguém que te mata com palavras, que tenta te ferir, que tenta te perseguir, saiba que elas estão forjando o seu caráter para você confiar tão somente em Deus e que nada da maldade delas vão prevalecer. E que elas não definem quem você é, porque o que define quem você é o seu relacionamento com o Senhor. Sabe o que está acontecendo? Deus está trazendo um amadurecimento para determinadas pessoas, para elas não viver uma esfera de ficar escondido dentro da casa, com medo de ir nos lugares, porque ela foi atacada por aqueles que eram para amar, mas ela foi ferida. E quando eu falo isso, às vezes parece que eu estou até desabafando a minha vida, porque eu também me enquadro dentro disso daí.
Só que eu não posso deixar ninguém me matar e nem me ferir, porque aquele que me chamou, ele é maior do que a maldade do outro. E eu quero que você entenda que quando alguém vai com esse instinto do mal para cima de você, é que eles reconhecem em você o poder e a autoridade que Deus te deu e aquela pessoa não tem. Se você está diante de Caíns, te perseguiram para te matar, saiba que essas pessoas, elas enxergaram o seu potencial diante do Senhor. E quando essas pessoas enxergam esse potencial que elas não têm, elas vão ir para cima para tentar ferir você, para tentar te paralisar. Só que elas estão servindo de instrumento, sabe para quê? Para você ser fortalecido no Senhor. Porque quando você é fortalecido no Senhor, você não vai deixar ninguém ferir você e nem te matar. Porque você entende que quem te chamou foi Deus. Quem te capacita é o Senhor. Quem está do seu lado é Ele. Ele é maior do que qualquer estratégia maligna. Não seja infantil a ponto de achar, como eu achei várias vezes, que todo mundo me ama, todo mundo gosta de mim porque eu sou boa. Não. Era exatamente o que Abel pensava. Por ele ser bom, ele aceitou o convite do irmão dele para ir ali no campo. Mas a estratégia do irmão dele já era matar. E Deus forja o nosso caráter, permitindo certas coisas para a gente ver, para a gente ser uma pessoa inteligente diante de Deus. E depositar a nossa confiança somente no Senhor. Porque é Ele que pode nos dar algo para nos fortalecer, para nos dar entendimento. Então que nós possamos ser inteligentes diante de Deus e da humanidade para a gente identificar determinadas pessoas que vai cruzar no nosso caminho, sim. E que se a gente deixar elas passarem, elas vão passar e vão embora. Porque não permanece. Pessoas com sentimento maligno, elas não permanecem muito tempo do nosso lado. Você sabe por quê? Porque aquilo que a gente carrega é tão forte que elas mesmas vão embora. Observa o seu ciclo de amizade antes da sua conversão. Cadê as pessoas que caminhavam com você? Quando você não fez mais parte daquele rol, daquele ciclo de amizade, você não serviu mais para elas. Daí elas deixaram você seguir o seu caminho. Porque aquilo que você escolheu não cabia dentro daquilo que elas gostariam. Nós vamos ser rejeitados, sim, a vida inteira. Perseguido a vida inteira, mas nós não vamos ser abatidos nem destruídos, porque aquilo que a gente carrega é maior. E a gente está trabalhando com um propósito, e que a gente possa pegar, sabe o que? Tudo isso daqui, gastar energia com pessoas que precisam aprender de Deus, com pessoas que querem caminhar com o Senhor. Não gasta energia com pessoas maldosas que tentam te paralisar e te matar, não. Gasta energia com pessoas que acreditam no seu propósito, que acreditam no seu sonho, que acreditam no seu chamado, que acreditam naquilo que o Senhor colocou em você, que ama você. Mas não perca tempo com Caíns que vão surgir pelo meio do caminho, que eles vão servir para te matar e para te desfocar daquilo que Deus estabeleceu sobre você. Que nós possamos ter esse poder, essa autoridade, esse discernimento. Olha que eu coloquei aqui, a autoridade ilegítima. Todo aquele que vem com o desejo de Caim, ele tem sobre ele uma autoridade ilegítima que serve para ferir, para perseguir,
E sabe como que essas pessoas estão? Essas pessoas estão mortas espiritualmente. Elas não vão conseguir ouvir Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com Caim. Porque quando Deus falou, eis que o pecado está à porta, cabe a ti dominá-lo. A morte espiritual de Caim fez com que ele só ouvisse isso daí. Mas ele não teve entendimento de que naquele momento o Senhor estava dando uma oportunidade dele mudar. E quando a pessoa essa pessoa é dominada pelo mal, ela vive nessa morte espiritual, ela não mede escrúpulos para tentar ferir o outro. Só que o Senhor, ele é aquele que sonda os corações. Por isso que ele rejeita Caim, mas ele aceita Abel. E sabe o que eu penso? Que eu prefiro estar na posição de Caim. Ainda que morra na mão do seu irmão, mas morra como um íntegro, como um santo, como aquele que serviu a Deus, mas não se corrompeu com a maldade do maligno. Porque quando Caim recebe uma sentença de Deus, ele recebe uma marca. E essa marca denuncia que ele foi um homem mau, que ele era um homicida. É preferível estar na posição daquele que morreu como um inocente do que ser aquele que carrega a marca da maldade. E que quando as pessoas vê, elas se afastam porque elas sabem que aquilo dali não é bênção para a vida delas. É difícil. É difícil compreender essa palavra, entender. É difícil aceitar. Sabe por quê? Porque dentro da nossa caminhada cristã, a gente não quer aceitar que existem pessoas nos nossos ciclos que têm sentimento de Caim por nós. Mas é bom a gente saber, para a gente amadurecer. Pessoas dessa forma têm duas opções: se converter de verdade ou se manter nessa posição de ser governado pelo maligno. Mas isso não compete a eu e nem a você. Por isso que quando eu falo para você não gastar energia com quem não aceita o seu Deus, com quem te critica, é verdadeiro. Porque quem convence o homem do pecado, do juízo, da justiça não é eu e não é você, é Deus. E Deus, ele só vai fazer algo na vida daquele que quer, na vida daquele que aceita. Eu tô fazendo um trabalho numa rádio e eu tô entrevistando um rapaz que ele veio do homossexualismo, ele mudou a vida dele, ele é um servo de Deus. Mas sabe o que fez ele mudar? Foi ele querer essa mudança dentro dele. Porque todo aquele que tem desejo de mudar, ele alcança essa mudança da parte do Senhor. Mas o Senhor não obriga ninguém a mudar, porque o relacionamento com Deus, ele é espontâneo, não é por obrigação, não é por dever. Por isso que quando ele veio e morreu, ele levou consigo a lei. Agora, pela graça, então você escolhe qual é o caminho que você quer seguir. E eu acho admirável como é lindo você ver uma pessoa que outrora era um instrumento na mão de Satanás, mas hoje é um vaso de honra na mão do Senhor. E sabe aquele passado? Aquele passado de desonra virou, sabe o quê? Um testemunho de vida. É dessa forma que o Senhor trabalha dentro da nossa vida. Aquilo que nós éramos não é vergonhoso mais, mas serve de testemunho para alcançar outras vidas. Que nós possamos ter esse entendimento, que nós possamos nos pegar com Deus, identificar em nós alguns requisitos dentro de coisas malignas que a gente tem que abrir mão, que essas coisas ruins é sentimento de Caim, mas não é isso que Deus quer. Deus quer que nós sejamos livres para amar, para abraçar, para levar o evangelho, para cuidar, para fazer o ID do Senhor.
E o ID do Senhor não está focado em placas e nem em títulos, nem em rótulo. Quando o Senhor fala fazei o ID é para todo aquele que crê em Jesus Cristo como um único suficiente Salvador. É você entender isso. É você vivenciar Ele e deixar Ele transformar você, mudar você. Se Caim tivesse se arrependido, Deus teria mudado a história dele. Mas se você ler as escrituras, você vai observar lá na frente que ele foi um dos primeiras geração mais maligna, porque ele não conseguiu ser governado por Deus. Ele entregou o governo da vida dele na mão de Satanás. E da descendência de Caim levantou-se as piores espécies da humanidade. E hoje, depois de 2000 anos, a gente consegue ainda identificar dentro das igrejas, dentro dos lugares, pessoas com mentalidade de Caim. O nosso dever é orar, e quem vai fazer o resto vai ser Deus. Mas que nós possamos olhar para essas pessoas e ver elas não como um parâmetro para ser seguido. Que nós possamos olhar para ela como algo para a gente não se aproximar, para não ser igual, porque você fica igual àquilo que você se aproxima. Por isso que quanto mais perto de Deus você tiver, mais parecido com Ele você vai ficar. Você quer observar se a pessoa é uma pessoa de Deus? Conversa com ela e observa se Deus agiria daquela forma, se Deus pensaria daquela forma. Porque quando uma pessoa ela é regida pelo Senhor, ela traz consigo as características do seu pai. E as características do nosso pai não tem nada a ver com característica maligna, pelo contrário. Nós somos da luz, servimos um Deus de luz, não um Deus de trevas. Amém? Quanto tempo eu tô aqui, Pri, ministrando? 47 minutos. Eu tô 47 minutos ministrando, gente do céu. Eu tenho que terminar essa ministração. Ó, vou só ler isso aqui, daí a gente vai finalizar. Aqui, ó. Não ofereça o seu corpo e membros para o diabo. O salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é gratuito e é a vida eterna. Amém. Que nós oferecemos para Deus. Tudo que há em nós e que nós possamos entender que o dom de Deus é gratuito e é a vida eterna. Amém? Amém. Olha, vou mostrar o caderninho aqui. Quem quiser deixar o seu nome aqui, vem aqui do meu lado, primo. Quem quiser deixar o seu nome aí nessa live, eu e a Priscila vamos estar anotando e vamos estar orando pela sua vida. Seja na área financeira, espiritual, seja na área física, né? De enfermidades, que mais? De libertação, de cura no geral. Você pode estar deixando o seu nome aí nos comentários. Ó, Suelen Freitas falou, palavra maravilhosa. Deus abençoe sua vida, Suelen. Tem mais comentário? Tem o Lucas Lima comentou bastante. Lucas Lima, Deus com abençoe. Referências bíblicas. Olha que lindo, Deus o abençoe. João Cardoso também. João Cardoso, Deus abençoe sua vida. O Lucas Lima, a palavra antes de chegar na boca de Deus já contemplou o desejo do coração. Olha que lindo. A Josefa tá aí também. Josefa, minha querida, virou uma filha. Filha espiritual. Deus abençoe sua vida. O que mais? A Rose Barros. Deus abençoe. Então a gente vai estar orando para finalizar. A Josefa, palavra linda. Deus abençoe, Josefa. Amém, João Cardoso. Eu fico muito feliz. Eu quero pedir algo para vocês. Se essa palavra ministrou no seu coração, eu quero que você compartilhe ela. Ela vai ficar salva. E você fazendo isso, você pode alcançar pessoas da sua rede social que eu não tenho acesso. Então compartilha ela para abençoar outras vidas. Através de vários compartilhamentos, chega até em mim no meu privado, sabe? De Messenger, pessoas pedindo orações. Pessoas que foram alcançadas por compartilhamentos.
Então é muito importante. E quando uma pessoa compartilha, eu entendo que esse conteúdo, essa palavra ministrou no coração dela e vai ministrar no coração de outras pessoas. Amém? Eu vou estar orando. Vamos orar, Pri? Vamos. Ó, aqui tá o nome das pessoas que você colocou, A Suelen. Suelen Freitas e Michele Lima que pediu. Ó, Suelen Freitas, Michele Lima, seu nome tá aqui, tá, minha querida? Deus abençoe. Pai, em nome de Jesus, aqui está sua filha. Vem aqui pertinho de mim. Pai, em nome de Jesus, aqui estão a vida das pessoas que receberam essa ministração, Pai. Pai, que o Senhor venha alcançar com sabedoria, inteligência, discernimento. Que nós possamos ser um instrumento na mão do nosso irmão. Aquele que vai levantar o caído. Aquele que vai auxiliar aquele que está precisando, Pai. Pai, nos dá entendimento, sabedoria. Abençoa as pessoas enfermas. Pai, que o Senhor venha trazer cura na vida dessas pessoas que vão ouvir essa live. Tem pessoas que precisam de libertação, Pai. Que o Senhor venha trazer libertação de uma forma extraordinária. Toda pessoa cativa na mente, oprimida, com depressão, com síndrome do pânico, pelo poder que há na autoridade do Teu nome, Pai. Venha libertar, venha curar, venha restaurar essas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Quero agradecer, tá? Quero agradecer grandemente. Kátia Vieira está aqui conosco. Deus abençoe sua vida, Kátia. Deus abençoe cada um. Até quinta-feira, às 20 horas. Essa semana foi às 20h30 por causa que eu tinha um compromisso. Mas geralmente às 20 horas. No máximo 20h30 eu estou aqui. Eu e a Priscila Paris ministrando. Tá bom? Amém. E não esqueçam, compartilhem. Isso. Vocês compartilhando vai ajudar também outras vidas serem alcançadas, Amém. serem libertas. Em nome de Jesus. E que essa palavra alcance muitos Caíns e que o Espírito Santo possa tocar na vida deles e eles decidirem fazer a escolha certa. Isso, se converter. Se converter, amém? Virarem Abel em vez de Abel, Caim. em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Fique com Deus. Um beijo no coração. Amém? Amém. Tchau. Tchau.